Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elizabeth, eu sou engenheira eletricista e engenheira de segurança do trabalho e o nosso tema de hoje é falar um pouquinho sobre resíduos industriais. Resíduos industriais são provenientes de processos industriais na forma sólida, líquida ou gasosa ou a combinação de todas essas. As suas características físicas, químicas e microbiológicas não se assemelham a resíduos domésticos como cinzas, lodos, óleos, materiais alcalinos ou ácidos, escórias ou poeiras, borras e substâncias lixiviadas. Aqueles que são gerados por equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como demais efluentes líquidos e emissões gasosas contaminantes atmosféricos. Quando nós falamos de resíduos industriais, resíduos sólidos, né? Os resíduos sólidos eles precisam ser separados, né? Então a dinâmica ela se dá num primeiro momento a partir de uma avaliação, né? De um diagnóstico, né? Então avalia-se onde é produzido esse resíduo, então ele pode ser produzido em residências, indústrias, hospitais, varrição ou poda das ruas, né? Varrição das ruas e podas das árvores. Pode ser gerado per capita, né? Pela população, né? Por pessoas, cada pessoa, né? Per capita é por pessoa, pode ser gerado individualmente pelas pessoas. Pode ser uma composição de várias fontes geradoras. Ele pode gerar chorume, ele pode estar localizado num aterro ou ser resíduos de tecnologia. Quando nós falamos da destinação desses resíduos, eles podem passar por processos de reciclagem. Existem alguns tipos de resíduos que passam por processos de reciclagem. Através das cooperativas, que acabam arrecadando, né, e recolhendo todo esse material e separando todos eles para o processo de reciclagem. Através de materiais de construção, né, a indústria da construção civil gera resíduos que podem ser reciclados também, e também são fontes de artesanato, né, esses resíduos que são recicláveis, eles também são fontes dos artistas aí que utilizam esse material. Outro cuidado importante com os resíduos sólidos é a questão do manuseio. Né? Existem políticas específicas para o manuseio de certos tipos de produtos, né? E essas políticas elas visam reduzir, reciclar e reutilizar o que pode ser reutilizado, lógico, né? Dentro das possibilidades, né? Da redução, reciclagem e reutilização. A educação ambiental também entra na questão do manuseio desses resíduos. Questão de segurança por conta dos aterros sanitários, que muitas vezes as pessoas vão até esses aterros e ficam revirando esse lixo, então existe aí a condição de vetores, de doenças, né, que podem ocorrer. Os materiais perfurocortantes também são muito presentes, agulhas, bisturis que podem estar misturados a esses lixos. A questão da utilização de EPI para manipulação desses materiais. O lixo tóxico. O lixo tóxico entra aí, né, resíduos de mercúrio, agrotóxicos, pilhas e baterias, lixo tecnológico, entram todos como lixos tóxicos que precisam de uma destinação adequada. E qual é essa destinação? Né? Nós temos aí alguns tipos de locais que você pode encaminhar esses resíduos. Aterros sanitários para os lixos orgânicos que vão sendo enterrados e compactados no solo ali, e eles mesmos, o próprio solo com o tempo ele dá conta de dissolver esse material. A compostagem, que são resíduos específicos que vão ser transformados em adubos, e a incineração para os lixos que são lixos tóxicos, né, lixos perigosos, eles têm essa destinação aí da incineração. Processo industrial e os seus impactos ambientais. Processo industrial vem, né, tem a origem do latim, né, a palavra processo ela tem a origem no latim da palavra processus. Como o conceito refere-se à ação de andar para frente, adotar procedimentos que visam atingir uma meta.
Na indústria, um processo industrial é um conjunto de observações necessárias para modificar as características das matérias-primas. De uma forma geral, para obter um determinado produto são necessários diversos procedimentos industriais. Um exemplo de processo industrial e os seus produtos o trabalho que é feito com o leite, né? O leite e os seus derivados. Então você tem desde a coleta do leite de forma mecanizada lá na fazenda, a partir do resfriamento desse leite para aguardar a retirada da logística, o caminhão transportador que também é refrigerado e leva esse leite até a indústria que vai fazer o processamento desse leite em forma de manteiga, de iogurte, né? Esse leite ele vai passar por um sistema de filtragem, vai passar então por uma recepção em um tanque isotérmico para equalizar a temperatura dele, vai passar por um processo de pasteurização, né, e análise bacteriológica, que aí já entra aquela tecnologia do UHT, né, que é uma altíssima temperatura que esse leite passa para acabar aí matando todas essas bactérias. Aí você divide os processos, né? Você tem a linha dos requeijões e a linha dos iogurtes e os petit suisse, que são o tipo danoninho, né? Aquela consistência mais durinha do iogurte. E aí eles vão sendo adicionados, no caso dos iogurtes, as frutas, e já entra aí por um processo de adição de minerais e o processo de embalagem. Já nos queijos, né, ele passa por um túnel de resfriamento, a embalagem e também entra aí já para a estocagem e a distribuição final para o consumidor. Então, isso é um processo de industrialização, né? E todo esse processo, ele gera resíduos. Então, quando nós chegamos e analisamos cada etapa desse processo, lá na fase da matéria-prima, tem geração de resíduos. Na primeira fase do processo produtivo, tem geração de resíduos. Na fase seguinte, também tem geração de resíduos. E lá no final, no consumidor, também vai ter geração de resíduos. Então, não importa qual é a etapa, sempre vai ter geração de resíduos. Todo processo industrial gera impactos ambientais. Por exemplo, extração de matéria-prima. Extração de matéria-prima é um processo, né, de industrialização, onde você retira do meio ambiente uma matéria-prima que vai ser utilizada em processos industrializados mais adiante, né? E todo o processo, então, gera impactos ambientais, desde a extração da matéria-prima até o seu uso final. 2015 está começando e chegou a hora de a gente começar a pensar melhor em algumas coisas. E é por isso que a gente está gravando esse vídeo, para dar uma dica de um projeto muito bacana de ano novo, que é poluir menos o nosso planeta, emitindo menos gases que geram efeito estufa. Se você não sabe o que é efeito estufa, olha só esse desenho. Imagina que você esteja dentro de um carro com os vidros fechados e um sol forte. A luz do sol vai entrar no carro, esquentar e porque os vidros estão fechados, o carro vai ficar muito quente. A mesma coisa acontece no nosso planeta, só que em vez de ter um vidro, a gente tem uma camada de gases. E esses gases também ajudam a prender aqui dentro o calor que vem do sol. Isso é o efeito estufa. Ele é muito importante para manter a temperatura aqui na Terra. Se não fosse o efeito estufa, o planeta seria muito mais gelado. O problema é que várias coisas que a gente faz, como andar de carro, desmatar ou queimar florestas, emitem muitos gases que aumentam o efeito estufa. E aí a Terra começa a esquentar demais, fazendo com que chova demais em alguns lugares, esquente demais em outros, o nível do mar pode subir, pode faltar água e um monte de plantas e animais podem desaparecer. E é claro, vai ficar muito mais difícil pra gente viver num planeta assim. Mas calma, a gente pode fazer alguma coisa para gerar menos gases que aumentam o efeito estufa. A gente separou aqui no Manual do Mundo 10 dicas que você pode fazer. E a boa notícia é que emitir menos gases estufa também significa economizar dinheiro. Olha só. Dica 1. Compartilhe o transporte, dê carona, divida táxis e combina com os amigos de ir a pé, de bicicleta ou de ônibus para lugares que vocês sempre vão. Assim você economiza combustível e ainda coloca a conversa em dia. Dica 2. Respeite os outros no trânsito.
Para que as pessoas possam andar a pé e de bicicleta seguras, é preciso que as outras pessoas que andam de carro ou de moto não saiam por aí atropelando todo mundo. Dica 3. Quando for trocar um equipamento, seja inteligente e faça a conta. Ainda que os mais econômicos custem mais caro, ao longo do tempo a economia vale a pena. A mesma coisa vale para as lâmpadas. As lâmpadas de LED e fluorescente são muito mais econômicas que as incandescentes. Dica 4. Use combustíveis de origem renovável. O etanol, que é produzido no Brasil, emite muito menos gases de estufa que a gasolina. Além disso, parte do carbono emitido pela produção e consumo de etanol é consumida pela própria plantação de cana. Dica 5. Não jogue lixo pela janela do carro. Bitucas e cigarro acesas jogadas no chão podem gerar incêndios que, além de perigosos, emitem muito carbono. Dica 6. Se você não consegue evitar o uso do carro, cuide bem dele. Se o motor estiver bem regulado e os pneus bem calibrados, você pode reduzir muito a emissão de poluentes. Dica 7. Gere menos lixo, separando o que é reciclável e doando ou vendendo objetos úteis que você não vai usar mais. Outra dica para gerar menos lixo é usar menos embalagens e trocar sacolas plásticas por sacolas retornáveis, por exemplo. Com menos lixo e com a reciclagem, a gente vai ter menos gases de efeito estufa nos aterros e também menos gasto com matéria-prima nas indústrias, gerando menos poluição. Dica 8. Use o computador a seu favor. Em vez de sair de casa e usar carro, táxi e avião para fazer uma reunião, você pode fazer isso por tele ou videoconferência e vai economizar muito. Dica 9. Outra coisa que você pode fazer na frente do computador é gastar menos energia. Deixe a proteção de tela desligar o monitor depois de alguns minutos e use a função hibernar do computador, quando ele desliga e guarda tudo o que você estava fazendo no disco rígido. Dica 10. Coma de forma inteligente e procure conhecer a origem da sua alimentação. Se você consome produtos que foram feitos perto da sua casa, eles usaram menos transporte, menos combustível e geraram menos carbono. Além disso, é importante lembrar que muita energia é gasta para produzir alimentos. Então, desperdiçar menos é ser mais eficiente em tudo que a gente faz. Se você quiser saber o quanto você emite de gases de efeito estufa, você pode usar uma calculadora, como essa aqui, que é de um programa do Banco Santander, que se chama Reduza e Compense. Nela, você coloca algumas informações sobre os seus hábitos e ela calcula o quanto você emite de gases de efeito estufa e dá dicas de como reduzir essas emissões. E você ainda tem a opção de compensar as emissões que não conseguiu reduzir comprando créditos de carbono. Você pode fazer isso pela internet, apoiando projetos sustentáveis que conseguiram reduzir as emissões. Por exemplo, uma fábrica de tijolos pode ter um forno que usa madeira do cerrado. Com o seu apoio, ela pode trocar esse forno por um sistema que usa serragem e palha de cana, diminuindo a destruição da floresta e colaborando para não aumentar o efeito estufa. Depois de uma verificação de que realmente ocorreu a redução, a empresa está autorizada a emitir os créditos de carbono. Cada tonelada que deixou de ser emitida gera um crédito de carbono, que pode ser então comprado por pessoas que querem compensar as suas próprias emissões. E além de tudo isso, você sabia que os seus posts nas redes sociais também emitem gases? Para te ajudar a compensar, o Santander criou a hashtag #EuCompenso e até o final de 2015 vai compensar até 100 bilhões de menções públicas, o que acontecer primeiro. Quanto mais você compartilhar essa ideia, mais hashtags vão ser compensadas. Mais vídeos que te ajudam a entender e a proteger o nosso planeta, você encontra no Manual do Mundo. Se você gostou das nossas dicas e dos desenhos, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo do vídeo e de se inscrever no nosso canal. Esse vídeo teve o apoio do programa Santander Reduza e Compense, que tem projetos muito bacanas para combater as mudanças climáticas. E é sobre isso que eu vou deixar 2 vídeos aqui embaixo. Desse lado aqui, como economizar água na hora do banho, é uma dica muito simples, mas que faz muita diferença. E do outro lado, como fazer um super reservatório móvel e automático de reuso de água. Classificação dos resíduos industriais. Exemplos de resíduos industriais são cinzas, lodo, sólido, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros e cerâmicas.
Eles são definidos ainda como resíduos de efluentes industriais. Esses são os lodos, agora em forma líquida, provenientes de sistemas de tratamento de esgoto, e aqueles que são gerados na limpeza de equipamentos de instalações industriais de forma geral. Classificação dos resíduos industriais. Nós temos vários tipos de resíduos. Nós temos resíduos que são perigosos e resíduos não perigosos. Os resíduos que são classificados como classe 1 são resíduos perigosos. São aqueles que apresentam algum tipo de periculosidade que podem ser identificados por meio de características como inflamabilidade, toxicidade, corrosividade, dentre outras. Entre os resíduos industriais, considerados como perigosos são os solventes usados, borra oleosa para processos de refino, produtos fora de especificação, como tintas, matérias-primas e produtos intermediários, eletrodos, EPIs contaminados, lodo galvânico, resíduo de areia misturado com óleo e água, estopas usadas, resíduos de caixas de decantação, entre outros menos comuns. Resíduos de classe 2 são resíduos não perigosos. Eles não possuem características de periculosidade e estão divididos em classe 2A e classe 2B. Classe 2A são considerados não inertes. De uma forma geral, são resíduos que não possuem aspecto de periculosidade, podendo apresentar características de combustão, biodegradabilidade e solubilidade em água. Os resíduos de classe 2B são os resíduos inertes. Eles não se enquadram nem na classe 1, nem na classe 2A, que são os não inertes. Então, o classe 2B, ele não é perigoso e também ele não é não inerte. Então, ele é um resíduo inerte. São aqueles que, uma vez submetidos a testes de solubilização, não apresentam nenhum de seus contaminantes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água. Em resumo, a água continua potável quando em contato com eles. Produção mais limpa. Quando busca-se a melhoria dos processos industriais, busca-se então cada vez mais fazer com que os tipos de produção sejam produções que agridam menos ao meio ambiente, que gerem menos resíduos, né? Então, nós buscamos a minimização dos resíduos e das emissões e a reutilização de resíduos e emissões que possam vir a existir. Quando nós falamos da minimização, nós dividimos em nível 1 e 2. Então, no nível 1, nós temos a redução da fonte, modificando o tipo de processo, modificando o produto, né? No tipo 2, nós temos uma reciclagem interna. Quando nós falamos do outro processo, que é a reutilização dos resíduos, nós temos uma reciclagem externa ou ciclos biogênicos, né? Então, aí, dentro desses processos de reciclagem, nós temos aí as estruturas, né, reciclagem de estruturas, de materiais, né? Ciclo biogênico são os ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Os principais ciclos biogeoquímicos encontrados na natureza são o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Ciclos biogênicos. Ciclo biogênico ou biogeoquímico são esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera e litosfera. Os seus principais ciclos biogeoquímicos encontrados na natureza são os ciclos da água, do carbono e do oxigênio. Então, dentro de um processo de produção limpa, nós estamos falando de impactos ambientais, impactos sociais, impactos econômicos. Então, nós temos por objetivo aí buscar uma coleta e análise dos dados, formulação de alternativas
tomadas de decisão e implementação de decisões, né? A própria implementação do novo processo de produção limpa, monitoramento e avaliação, aprendizado, a parte dos treinamentos de conscientização e as tomadas de decisão sobre algum tipo de revisão necessária. Isso faz com que você esteja entrando dentro de um processo de produção limpa. Isso entra dentro da política de gestão de meio ambiente das empresas, fazendo então com que essas empresas trabalhem as questões sociais, econômicas e questões ambientais. Dentro dos processos industriais, nós trabalhamos então com a condição da matéria-prima, do próprio processo de produção e das suas emissões, né? Então, nós temos lá o processo de geração de energia, os processos de produção, as emissões, os produtos, resíduos não processáveis, matéria-prima não tratada e a matéria-prima que é utilizada. Tratando todos esses cenários, nós vamos ter então um processo de produção limpa. Os processos industriais, nós temos processo de geração de energia e processos de produção. Esse processo de geração de energia pode ser através de combustíveis fósseis e os processos de produção visam então a geração de resíduos e poluentes, né? Esses processos de produção vão gerar esses resíduos e poluentes, que podem ou não ser utilizados no processo de geração de energia. Aqui é um exemplo de uma mineradora, né, onde ela tem aí essa característica de gerar impactos ambientais para a obtenção da matéria-prima. Quando nós falamos de geração de resíduos, né, nós precisamos entender o conceito. A geração de resíduos é presente em todos os processos industriais, independente da sua natureza. Do ponto de vista do planeta, não existe como jogar lixo fora, porque não existe um fora no planeta, né? O planeta é o planeta, então ele vai acumulando esse lixo, né, de alguma maneira. E aí, como é que fica, né? Como que deveria estar o planeta e como está hoje? Quanto de lixo nós temos? Periculosidade dos resíduos. A característica apresentada por um resíduo que, em função das suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, pode apresentar risco à saúde pública e riscos ao meio ambiente. Quando nós falamos de risco à saúde pública, nós estamos provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando esses índices dentro da população. Quando nós estamos tratando de riscos ao meio ambiente, nós estamos falando de resíduo gerado de forma inadequada, ou no manuseio ou na destinação final desse resíduo. E aí, o que fazemos então, né, com esses resíduos? É a pergunta desafio aí, né? O que fazer com eles? Uma das maneiras de se tratar esses resíduos é através do descarte. O descarte dos resíduos industriais, também chamado de destinação de resíduos, é um procedimento que deve ser realizado para que materiais e substâncias sem mais utilidade tenham um destino correto e que sejam descartadas ou enviadas para reciclagem, de forma segura, evitando que causem efeitos negativos sobre o meio ambiente, como a poluição das águas e do solo. Descartar resíduos industriais de forma correta é essencial para a prevenção da natureza e da saúde humana, pois assim são evitados inúmeros tipos de doenças que venham a causar danos para a população. O descarte de resíduos industriais pode ser realizado de diversas formas, através de incineração, aterro e coprocessamento. Os resíduos contaminados também podem ser descartados, sempre nos locais adequados e de forma correta para que não ofereçam riscos à sociedade e ao ecossistema. Tratamento de resíduos industriais. Devido à intensa atividade industrial, esse volume e sobras de produção é enorme. Na maioria das vezes não é devidamente descartado.
Esse tipo de resíduo, eles necessitam de tratamento especial e a sua gestão adequada é o primeiro passo para que as empresas contribuam para o meio ambiente mais saudável. Por isso, os resíduos industriais não só devem ser armazenados separadamente, como também ser transportados em diferentes veículos que precisam possuir placa de identificação e receber destinação específica. Pela legislação brasileira, os geradores são obrigados a cuidar do gerenciamento, do transporte, do tratamento e da destinação final dos seus resíduos. Essa é uma responsabilidade contínua e ininterrupta. Desta forma, os resíduos industriais devem ser dispostos para tratamento e destinação ambientalmente corretos pelos empregadores. E o que quer dizer isso? Que todas as empresas que têm geração de resíduos contaminados, elas têm obrigação de não só descartar esse resíduo, mas descartar em local correto, acompanhar a destinação final desse descarte. Se ele vai ser incinerado, ela tem que estar certa de que realmente ele foi incinerado. Se ela vai para um aterro, ela tem que saber qual aterro está esse lixo, de que forma que isso foi acondicionado, né? Então, se vai para um processo de reciclagem, vai ser reciclado em quê? Então, essas empresas têm que ter a rastreabilidade do resíduo. Mais informações sobre descarte de resíduos industriais. O descarte de resíduos industriais é realizado de acordo com a Lei de Resíduos Sólidos de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, responsabilizando descartes incorretos de materiais prejudiciais ao meio ambiente, sendo esta forma de prevenir contaminação e incentivar a reciclagem. Indústrias que possuem localização fora dos centros urbanos ou industriais possuem dificuldade para fazer o descarte correto dos seus resíduos, por não encontrarem empresas ambientalmente qualificadas para essa finalidade. E quando encontram, por muitas vezes ficam sujeitas a lidarem com preços inviáveis. Sendo assim, é importante buscar uma empresa que ofereça uma destinação correta para o descarte dos resíduos industriais e que ofereça o melhor custo-benefício do mercado. Alguns tipos de resíduo, óleos usados, sucatas, embalagens plásticas, papel, tudo isso são resíduos industriais, dependendo do processo de industrialização. Alguns resíduos são resíduos infectantes, outros são resíduos radioativos. Todos eles também devem ser devidamente identificados. Quando nós falamos de resíduos industriais, nós estamos falando de resíduos que precisam ter identificação para que eles possam ser transportados. Quando nós falamos da rastreabilidade do resíduo, é justamente para que seja evitado esse tipo de cena, de resíduos sendo descartados indevidamente no meio ambiente e que ocorram vazamentos indevidos contaminando o solo e os lençóis freáticos, que são os lençóis de água que tem por baixo da camada da terra. Resíduos industriais da construção civil passam por processos de reciclagem e viram parte do processo de industrialização da construção civil novamente, Eles vão ser triturados, eles vão ser separados em tamanhos, eles podem virar brita e areia para entrar no processo novamente como reutilização de produto mesmo. Quando nós falamos de descartes de resíduos, existem cores específicas para os sacos de lixo, Os sacos de lixo de coleta seletiva, cada cor tem uma característica. Sacos pretos são sacos para madeira, marrom para resíduos orgânicos, branco é visualização de resíduos em geral, o roxo são resíduos radioativos, cinza são resíduos geral não recicláveis, verde são vidros, branco são resíduos de serviços da área da saúde e ambulatoriais, vermelho são plásticos, amarelo são metais, azul são papéis e laranja são resíduos perigosos.
Então nós temos aí, quando nós falamos de lixo hospitalar, além de estar no saco branco, ele também tem que ter a identificação de que ele é um resíduo infectante, que ele vem de uma área hospitalar, então ele tem um desenho específico para isso. Quando nós estamos falando de resíduos industriais, nós precisamos entender que precisa existir um tratamento desses resíduos, buscando melhorar as condições de trabalho, reduzir o volume desses lixos e reduzir ou eliminar as características de perigo desse lixo. Você sabia que é possível tratar efluentes sem gerar passivos ambientais? Se sua empresa gera resíduos líquidos, provavelmente há algum parceiro especializado que ofereça serviços de tratamento. Porém, você pode garantir que este fornecedor não gera nenhum passivo ambiental que possa tornar sua empresa corresponsável? Aqui na Terra, além de uma alternativa sustentável de reciclagem dos resíduos, garantimos que o lodo gerado no tratamento passa por um rigoroso processo de transformação, protegendo o gerador de qualquer responsabilidade. Tudo começa no recebimento do efluente via caminhão, realizado 24 horas por dia, sem a necessidade de agendamento, após todos os trâmites comerciais e legais, como a emissão do CADRE pela CETESB. O efluente passa pelas lagoas de aeração, gerando flocos biológicos que se sedimentam na etapa de decantação. Nessa fase ocorre a remoção da carga orgânica que dá origem ao lodo no fundo das lagoas. Uma vez tratado, o efluente é devolvido com segurança à natureza, atendendo parâmetros da legislação sem nenhum risco de contaminação. E ao invés de encaminharmos todo o lodo para o aterro sanitário, como faz a maior parte das estações de efluentes no Brasil, realizamos a compostagem do lodo junto a outros resíduos. Isso significa que nosso processo de reciclagem de efluentes não gera nenhum passivo ambiental. O processo garante a transformação do lodo no fertilizante orgânico Terra Fértil, totalmente transformado, seguro e registrado no MAPA. E para comprovar tudo isso, emitimos o certificado de destinação final e o atestado de tratamento, que autentica o atendimento dos parâmetros estabelecidos por lei. É assim que, desde 1999, a Terra Ambiental não deixa seus clientes vulneráveis a multas e sanções. Conte com nossos processos certificados ISO 14001 e laboratório acreditado ISO 17025, acima de tudo para aplicar a legislação e garantir que o ciclo d'água seja verdadeiramente sustentável. Terra Ambiental, reciclagem de efluentes e resíduos orgânicos sólidos. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Guilherme Briggs e hoje vamos entender como tirar energia do lixo. Não é porque terminamos de usar algo ou porque sobrou um resto de comida que o lixo não tem mais nada a oferecer. Entre outras coisas, ele pode ser uma ótima fonte de energia. A matéria feita pelos seres vivos, ou matéria orgânica, sempre tem energia. Energia que veio, na maioria das vezes, do Sol. Quando uma planta faz fotossíntese, ela está usando a luz do Sol para combinar o gás carbônico dissolvido no ar com a água do solo, para fazer moléculas orgânicas. Se você pesar o solo seco de um vaso onde uma planta cresceu, verá que muito pouco mudou. Isso porque a matéria que forma a planta veio da água e do ar. Daí em diante, animais usam a matéria que as plantas acumularam para crescer, ou a matéria de outros animais que comeram as plantas, ou animais que comeram plantas. Você entendeu?
Essa energia está armazenada principalmente na forma de ligações atômicas, especialmente entre átomos de hidrogênio e carbono. Por isso, chamamos esse tipo de moléculas de hidrocarbonetos. Elas vão das mais simples, como as de gases com alguns carbonos, até moléculas enormes e complexas, como a da celulose e a da lignina, que formam a madeira. Quando fermentamos o açúcar da cana para produzir álcool, por exemplo, estamos fazendo o processo inverso, contando com fungos amigos para quebrar algumas das ligações dos hidrocarbonetos e decompor essas moléculas em álcool. Ao queimar o álcool, estamos terminando de desfazer as ligações entre o carbono e o hidrogênio e fazendo novas ligações deles com o oxigênio. Assim, produzimos gás carbônico, água e liberamos a energia que as plantas acumularam. Os restos de plantas que um agricultor não usa mais, ou restos de comida e lixo orgânico que produzimos, ainda tem muita dessa energia contida. Parte é aproveitada por fungos e bactérias que também fermentam e quebram ainda mais os hidrocarbonetos, formando cadeias bem menores. No gás metano, por exemplo, há apenas um átomo de carbono ligado a 4 hidrogênios, que ainda tem 4 ligações que podem ser aproveitadas. Ou seja, uma forma de aproveitar é queimar o gás contendo alto teor de metano em grupos motogeradores da GE e transformar essa energia química em energia elétrica. E isso envolve preparo, claro. Ao contrário de um lixão, onde tudo é jogado sem critério, precisamos de um aterro sanitário. No aterro, o lixo é depositado e compactado em camadas separadas, que favorecem o crescimento dos organismos fermentadores. O metano produzido é encanado e pode ser aproveitado por até 15 anos. Como o Cavaleiro do Zodíaco, que mesmo caído, ainda tem muita força, com a diferença que não precisamos dar saúde flechada ou esperar o episódio inteiro para ver a ação acontecer. Assim, usamos até a última gota de energia contida no que descartamos, diminuímos o que vai ser lançado no meio ambiente e, de quebra, nos livramos do gás metano. Sim, porque mais que o gás carbônico leve a fama de causador do efeito estufa, cada molécula de gás metano tem 20 vezes mais impacto na absorção de calor na atmosfera. Com isso, aterros sanitários ou mesmo fazendas podem usar algo que aconteceria de qualquer forma, a fermentação dos resíduos orgânicos. E ainda tem a vantagem de se criar uma usina elétrica que pode trabalhar em locais remotos, produzindo energia em geradores Gembacher, como os que existem em aterros em Juiz de Fora e Belo Horizonte, que fornecem eletricidade para até 60 mil moradores. O grupo motogerador da GE ainda tem a vantagem de ser mais eficiente. Calibra a mistura de ar e gás combustível no motor para uma queima mais econômica, melhorando a viabilidade de cada projeto e diminuindo a necessidade de intervenções técnicas. O que sobra da fermentação biológica pode ser tão útil que cervejarias como a alemã Bitburger Brewery estão usando o material que sobra da produção da cerveja para produzir o gás metano. E isso, claro, usando grupos motogeradores GE que alimentam a fábrica. Ainda estamos longe da sociedade sem lixo prevista pelo Futurama para 2500, mas qualquer passo que aproveita melhor a sujeira que inevitavelmente geramos é um passo na direção certa. E, de quebra, temos menos efeito estufa e cervejas mais geladas. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assine o nosso canal para mais diversão informativa. Por favor, críticas, comentários e sugestões aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, confira também o Nerdologia sobre o espetáculo da iluminação. Vai lá! Geração de energia elétrica a partir do biogás. Os resíduos da coleta comum gerados em São José dos Campos são destinados ao aterro sanitário municipal operado pela Urban. A matéria orgânica em decomposição produz o biogás, que é rico em metano. Atualmente, esse biogás é captado, conduzido por tubulações e tratado na central de biogás, onde é queimado num flare, um tipo de chaminé, deixando de poluir a atmosfera e reduzindo em 21 vezes o seu impacto ao efeito estufa. Você sabia que o biogás é uma fonte de energia alternativa e renovável? Portanto, ao invés de ser apenas queimado, ele pode ser transformado e reaproveitado. Em breve,
O biogás já captado no aterro sanitário terá outro destino além da central existente. Ele será enviado a uma unidade geradora de energia elétrica movida a biogás para tratamento e utilização como combustível num motogerador. A energia elétrica será conduzida até a unidade de elevação de tensão no entorno do aterro sanitário e entregue na linha de distribuição da EDP, e será capaz de suprir o equivalente a 30% da energia consumida pelos prédios da prefeitura. Para viabilizar este importante projeto, a Urban publicou no dia 6 de agosto o edital de licitação para a unidade geradora de energia a partir do biogás do aterro sanitário da cidade. No dia 24 de agosto ocorrerá o pregão eletrônico e o prazo para a instalação será de 9 meses. Logo, São José dos Campos terá energia renovável a partir de biogás. Para que uma indústria tenha pleno funcionamento, ao mesmo tempo em que evita os desperdícios e os prejuízos, é necessário que a gestão cumpra uma série de procedimentos essenciais. Entre eles está o correto tratamento dos efluentes industriais, comumente gerado nas etapas de processo produtivo. Um dos principais motivos é o uso intensivo de água pelo setor industrial, que, segundo a conjuntura dos recursos hídricos no Brasil, chega a 9,5% anualmente, ou seja, um consumo de 105 metros cúbicos por segundo. Além desses números, o relatório também aponta que, para diferentes fins, a retirada irá aumentar 30% até 2030. Considerada um recurso natural renovável, a água consegue recuperar suas qualidades se for tratada de forma adequada. Ao contrário, se houver negligência por parte das organizações, os efluentes podem contaminar uma variedade de corpos de água, gerando graves consequências aos agentes envolvidos. Além disso, a partir da produção com o meio ambiente e a sustentabilidade, as empresas melhoram a sua imagem institucional, valorizando cada vez mais a responsabilidade ambiental e as suas atividades. A legislação brasileira é rigorosa quando se trata do tratamento de efluentes industriais. Para que estejam regularizados, as empresas devem estar de acordo com as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, além das leis estaduais e municipais. Esse controle não se dá à toa. As indústrias são as maiores poluidoras do Brasil e despejam diariamente um grande volume de rejeitos tóxicos nas águas de córregos, rios e lagoas, contaminando o solo e os lençóis freáticos. Desse modo, os gestores devem entender a necessidade do descarte e do tratamento correto dos resíduos. Isso inclui fazer uma análise minuciosa das características de cada efluente, além de suas condições de tratabilidade, que indicam as técnicas mais adequadas. Para identificar todas as demandas em relação aos resíduos gerados na produção e em outras atividades, é possível envolver setores ligados à operação, manutenção, meio ambiente, qualidade, saúde e segurança, suprimentos, compras, por exemplo. As áreas podem contribuir no entendimento e na influência das necessidades da oportunidade geradas pela gestão adequada dos resíduos e na mobilidade de tratamento ideal para cada empresa. Como citamos, a destinação dos resíduos industriais de maneira apropriada é uma questão legal. O CONAMA, por meio da Resolução 410 de 2009 e 430 de 2011, estabelece critérios sobre a classificação dos corpos d'água superficiais e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, assim como as condições de parâmetros para o lançamento de efluentes. As normas reúnem uma série de definições com base na aptidão natural dos cursos d'água,
observando a qualidade, capacidade, entre outras características. Eles servem de referência para indústrias que pretendem investir ou adaptar a operação de tratamento de acordo com as exigências apontadas. É claro que o lançamento de efluentes não pode conferir ao corpo receptor características que estejam em desacordo com as metas estabelecidas na legislação, devendo ser levado em conta o seu enquadramento para que sejam estabelecidos parâmetros adequados. Há ainda o Decreto 8.468 de 1976, que determina como deve ser o descarte dos efluentes no estado de São Paulo, tanto para o lançamento direto no corpo d'água quanto no indireto através de terceirização. Em ambas as situações, as empresas que descumprem a lei estão sujeitas a multas e autuações aplicadas pela CETESB, órgão fiscalizador. Para identificar todas as demandas em relação aos resíduos gerados na produção e outras atividades, é possível envolver setores ligados na operação, manutenção, meio ambiente, qualidade, saúde, segurança, suprimentos, compras, por exemplo. As áreas que podem contribuir no entendimento das influências e das necessidades e oportunidades geradas pela gestão adequada dos resíduos na mobilidade, tratamento ideal de cada empresa, porém, não só cumprir os requisitos legais que o tratamento dos efluentes é importante, como citamos, há uma série de outras vantagens que podem ser obtidas. Quais são essas vantagens? Auxilia na preservação do ambiental e previne danos de alto impacto ao ecossistema. Evita alterações das características do solo, da água, além da poluição e da contaminação dos recursos naturais. Melhora a qualidade de vida da população da região, já que minimiza o lançamento de efluentes responsáveis pela proliferação de doenças como a hepatite A e a cólera. Contribui para a boa imagem e os resultados da empresa, graças às ações ambientalmente corretas. Evita prejuízos financeiros que podem levar até mesmo à paralisação das atividades, otimização das operações e minimização dos custos da empresa. Em qualquer uma das modalidades de tratamento, as empresas conquistam esses benefícios. Entretanto, é importante escolher aquela que é a mais adequada às demandas e ao orçamento. Para definir o tipo de tratamento para os resíduos líquidos, é importante avaliar as características dos poluentes com base na vazão, na composição do efluente industrial. O assunto é um pouco complexo, por isso, contar com empresas especializadas é fundamental para evitar que ocorram imprevistos. Para um fácil entendimento, o tipo de tratamento de efluentes industriais depende das características físicas, químicas e biológicas, as variações de volume de geração e o potencial de toxicidade definido a partir de uma análise laboratorial prévia. As características dos efluentes industriais variam conforme o ramo de atividade da indústria, operação, matérias-primas utilizadas. Consequentemente, o efluente líquido também tem diversas propriedades. Pode apresentar sólidos em suspensão em maior ou menor concentração, com ou sem coloração, com contaminantes orgânicos ou inorgânicos com temperatura baixa ou elevada. Porém, a falta de informação pode se tornar uma barreira para realizar o tratamento correto, que praticamente se apresenta em duas alternativas, on-site e off-site. Tratamento on-site é um método, nesse método a construção de operação e manutenção do sistema de tratamento de efluentes é realizada na própria empresa, com recursos específicos da própria empresa ou terceirizada, contratada, que também será responsável por todos os procedimentos relacionados à implantação, operação, manutenção, tratamento e encaminhamento adequado desse efluente tratado. Tratamento de efluentes off-site
É uma alternativa segura e é viável para geradores que não usufruem de sistema de tratamento próprio ou compatível para o descarte do efluente direto na natureza. Esse método se dedica em coletar os resíduos e destiná-los a centrais de tratamento especializados sem interferir nas operações da empresa. Por que então optar por um tratamento de efluentes off-site? Ao optar por um tratamento off-site, com contratação de uma empresa terceirizada, a indústria geradora agrega agilidade, segurança e eficiência ao cumprir requisitos legais. Entre as principais vantagens, nós podemos citar: gestão simplificada. Quando realizam a terceirização para tratamento de efluentes, as indústrias passam a direcionar esforços para o core business. Além disso, contam com soluções dedicadas a necessidades específicas de cada empresa. Custos de uma estação de tratamento de esgoto. A construção de uma ETE envolve uma série de exigências que são eliminadas por meio da mobilidade off-site. Entre eles, podemos citar projeto, construção da estrutura, implantação de rede, quando necessário, e as despesas com a destinação final do lodo gerado. Além disso, é comum que a empresa precise contratar técnicos especialistas para operá-la, o que faz com que o custo da folha de pagamento e outros encargos fique alto. Na mobilidade do tratamento off-site, não há esforço para a construção, operação e manutenção da estação de tratamento de esgoto, pois ela já existe num outro local. Consequentemente, essas empresas não assumem grande parte desses riscos operacionais, trabalhistas e ambientais. Monitoramento e gestão. Para estarem de acordo com a legislação ambiental, as organizações devem ficar atentas aos processos que envolvem o tratamento dos efluentes. Isso inclui a emissão e acompanhamento de documentos de destinação desses resíduos aos órgãos responsáveis. Em São Paulo, algumas documentações são obrigatórias, como o CADRE, o CDF, que é o Certificado de Destinação Final, e o Inventário de Resíduos. A partir do momento em que há uma contratação de tratamento de efluentes off-site, a empresa contratada auxilia em todos os processos exigidos. Para isso, para início da coleta, transporte, tratamento, inclui-se também a coleta de amostras para análise dos efluentes através de laboratórios credenciados pela ISO e pela IEC, através da norma ISO-IEC 17025, até o procedimento de cadastro e requisitos no PLA, Portal de Licenciamento Ambiental da CETESB, e o pagamento das taxas e protocolos. Garantia de qualidade. A comparação da qualidade, competência e serenidade dos serviços é acompanhado por certificações e acreditações que garantem que os procedimentos estão de acordo com as principais normas de melhoria contínua, como a ISO 14001, a ISO IEC 17025. Além disso, devem ter características que apresentam a busca constante pela excelência, competência, flexibilidade, respeito, iniciativa, ética, integridade e comprometimento. A terceirização dos serviços une profissionais especializados, processos operacionais e administrativos maduros, além de apoio de laboratórios e análises credenciados pelo Inmetro. O resultado é um tratamento adequado e seguro direcionado a cada tipo de efluente gerado. Descarte correto. Mesmo quando uma indústria realiza o tratamento de seus efluentes de forma off-site, pode se tornar corresponsável no caso de danos ambientais que envolvam quaisquer etapas. Por isso, o parceiro escolhido deve assegurar, por meio de certificados e atestados, de que os resíduos foram destinados de forma apropriada, sem riscos de passivos ambientais. Economia circular.
O tratamento dos efluentes gera uma grande quantidade de lodo resultante do processo. Esse resíduo, se for destinado incorretamente, pode resultar em sérios prejuízos para as empresas, que são vistas como corresponsáveis nos casos de danos ambientais, conforme já foi citado anteriormente. Uma estratégia que contribui para a sustentabilidade e economia circular, além de isentar as organizações de passivos ambientais, é a reciclagem do lodo. Nesse caso, os resíduos passam por uma compostagem e serão transformados em fertilizantes orgânicos, compostos ricos em nutrientes e matéria-prima orgânica. Ao optar por sistema off-site de contratação das empresas terceirizadas, a indústria geradora agrega agilidade, segurança, eficiência ao cumprir seus requisitos legais. Entre as principais vantagens, nós podemos citar checar o reconhecimento dos órgãos ambientais e licenças de operação exigida, verificar se a destinação dos resíduos industriais ela é feita corretamente de modo a não gerar passivos ambientais, questionar sobre os procedimentos, rastreabilidade que comprovem o recebimento de efluentes, verificar se o parceiro possui as certificações e acreditações que garantem um tratamento feito dentro das leis ambientais, checar todos os pontos relevantes desde a gestão até a comprovação dos tratamentos por meio do certificado de destinação final e o inventário dos resíduos. O tratamento de efluentes industriais e chorume e de aterro sanitário. Determinações legais cada vez mais rígidas, o desejo de consolidar uma imagem positiva no mercado, a conscientização no que diz respeito ao devido tratamento de efluentes industriais e chorume de aterros sanitários, que tem levado gestores a buscarem soluções eficazes para lidar com todos os requisitos da atividade. A destinação dos efluentes biológicos via caminhão para tratamento na estação de tratamento de esgoto através de mobilidade off-site. Os clientes de mais diversos setores da economia que não usufruem de um sistema de tratamento próprio ou compatível para o descarte de efluentes direto na natureza. A inexistência de uma rede coletora de esgoto é outro fato comum para a necessidade da terceirização desse tipo de serviço. Aqui é um exemplo de uma estação de tratamento de esgoto. São várias etapas de que essa água vai passando até chegar num processo de limpeza. Os caminhões que coletam esse material e levam até a estação de tratamento. Aqui é uma vista mais próxima dessa estação de tratamento de esgoto, onde essa água vai passando por processos de tratamento através de produtos químicos e de filtragem até ficar uma água limpa novamente. O efluente é recebido via caminhão. O tratamento ocorre pelo processo biológico aeróbico, onde a principal peça do sistema são as lagoas de aeração com difusores de membrana. Trata-se de um sistema moderno, robusto, que não emite aerosóis, como ocorre nos sistemas onde a aeração é feita por grandes misturadores. Ao final desse longo processo, o esgoto tratado retorna ao rio e 100% do lodo sanitário é destinado à compostagem, desenvolvendo assim a reciclagem em todas as etapas. Processo de tratamento biológico. Essa atividade segue um rigoroso controle por parte do órgão ambiental de São Paulo, a CETESB, que exige um licenciamento de cada cliente através de um documento chamado CADRE, que é o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental. Aqui tem todas as etapas do processo.
Resíduos que podem ser tratados. Água residuária proveniente de processos de lavagem de máquinas e equipamentos. Efluentes pós-tratamento físico-químico. Efluentes líquidos industriais biodegradáveis. Efluentes sanitários. Lama bentonítica. Líquido percolado de aterro classe 2. Líquido proveniente de limpezas de caixas de gordura industrial, lodo líquido de estação de tratamento de esgoto biológica, entre outros, após prévia análise. A destinação final adequada dos resíduos é importante, pois ao produzir um resíduo, este continua pertencendo ao gerador, mesmo depois de enviado para o tratamento e disposição para terceiros. Aterro sanitário consiste em armazenar resíduos dispostos em camadas intercaladas por camadas de terra em locais escavados. É um método mais barato. A escolha do terreno é importante para evitar contaminações superficiais, exalação de odores, gases tóxicos e subterrâneos e lençóis freáticos. O aterro industrial são aterros licenciados por órgãos ambientais, pois obedecem critérios de engenharia e normas operacionais específicas que garantem um confinamento seguro em termos de poluição ambiental e proteção à saúde pública. Resíduos inflamáveis, reativos, óleos orgânicos e persistentes não devem ser dispostos em aterros. Aqui é um exemplo de um aterro controlado, para evitar então a contaminação do lençol freático que passa embaixo através do chorume. Então todo esse processo tem um controle através de uma manta de PVC que envolve o fundo desse aterro. Redução na geração de resíduos na fonte. É uma maneira de minimizar os resíduos. Alteração da matéria-prima, mudanças de produto, redução de geração de subprodutos, reciclagem, recuperação de matéria-prima e energia. Redução de consumo de água, alteração de projetos, alteração de processos, minimização de rejeitos, não reciclar. Isso tudo entra dentro da parte de tecnologias limpas de processo, né? Quando nós falamos em não reciclar, representa a perda do produto, né? São subprodutos que realmente não foram utilizados. E a logística reversa? O que é logística reversa? É a hora que o seu processo, né, o seu produto volta para a origem. Um bom exemplo disso é as indústrias de celulares que estão recolhendo esses celulares antigos e as baterias, né? A logística reversa faz esse processo. A compostagem é uma forma de tratamento biológico da parcela orgânica do lixo, permitindo uma redução do volume dos resíduos e a transformação destes em um composto a ser utilizado na agricultura como recondicionante do solo.
Processos de planejamento de gestão, nós então temos um processo contínuo de gestão desses resíduos, então existe um planejamento, uma educação, um treinamento, a gestão, né? E esse ciclo acontecendo, nós temos aí então o trabalho de sustentabilidade. Esse trabalho de sustentabilidade visa, então, o processo de gestão de meio ambiente, onde nós vamos tratar as questões sociais, econômicas e ambientais. Que são os 3 pilares, né, de um processo de gestão. Falando de gestão ambiental, a evolução do conceito vem lá do saneamento básico, que começou na década de 60, passa pelo controle de produção, planejamento ambiental e agora, né, em meados aí do ano 2000, nós estamos falando então de sistema de gestão ambiental. E aí a gestão, o desenvolvimento sustentável vem buscando atender a todas essas necessidades, né? O equilíbrio, as soluções ambientais, as consequências. Sustentabilidade. Palavra comprida, com um significado mais amplo ainda, que carrega 4 conceitos ao mesmo tempo: ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás delas são bem mais simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar. É diminuir resíduos e poluentes. É pensar para onde vai tudo o que a gente produz e descarta. E de onde vem tudo o que a gente usa. Na verdade, sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, retribuindo tudo o que ele sempre inspirou, a essência da inovação, a fonte dos resultados, a origem dos movimentos. Ainda tratando dos assuntos de gestão ambiental, nós devemos entender os princípios do 5S. O que é, afinal, o 5S? Né? São 5 palavras iniciadas em S, 5 palavras japonesas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. E o que significa tudo isso? Né? O que isso tem a ver com gestão ambiental? Seiri significa descartar o desnecessário. Seiton significa cada coisa no seu lugar. Seiso significa limpeza do local de trabalho. Seiketsu são as regras de limpeza e organização. Shitsuke, disciplina dos funcionários. Quando nós falamos dos 5 S's, as palavras são em japonês: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Quando nós trazemos o conceito do 5S para o Brasil, nós denominamos esses sensos, né, essas palavras como sensos: senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de padronização e senso de disciplina. Senso é uma maneira de ser, de agir, né? Então, lembra o sentir, né? Então, vem do conceito, né, de ser e estar, né? Então, os sensos vêm nessa condição, até para manter o significado dos 5 S's. Olá! Nesse treinamento, você vai conhecer a metodologia 5S. O programa 5S tem como objetivo mobilizar, motivar e conscientizar todos da empresa para um padrão de atitudes e comportamentos que se reflita na manutenção e melhoria contínua de excelentes condições de limpeza, ordem e segurança dos ambientes de trabalho,
adequadas às operações e ao bem-estar de todos. A prática do 5S vai ajudar a eliminação de desperdícios, o desenvolvimento da criatividade, o aumento da produtividade, a prevenção de acidentes, melhoria de processos, qualidade de vida, um bom atendimento dos clientes e o aproveitamento do tempo e espaço físico. E também vai servir como base para outras iniciativas de melhorias nas organizações. O 5S surgiu nas empresas do Japão em 1950, durante a reconstrução do país depois da Segunda Guerra Mundial. Nessa época faltava tudo: alimentos, roupas, moradia, trabalhadores, máquinas, equipamentos, materiais e métodos de gestão. Não podia haver desperdício. Depois da guerra, os japoneses receberam orientação de especialistas americanos para o controle da qualidade. O que os americanos já faziam bem foi aperfeiçoado no Japão, formando-se o que ficou conhecido como qualidade no estilo japonês, ou Total Quality Control, TQC. Aqui no Brasil, conhecido como controle da qualidade total. É o controle dos processos para assegurar o resultado final, entregando os produtos conforme a expectativa do cliente. Lá no começo, o 5S era mais focado em liberar área, evitar desperdício, resolvendo efeitos da guerra e da gestão inadequada. Já com os novos desafios, inclusive a evolução da tecnologia e da comunicação, o 5S também evoluiu. Por incrível que pareça, a prática do 5S hoje em dia é mais necessária do que nunca. Após a guerra, no Japão, era preciso dar um jeito na bagunça para retomarem a vida. Agora, há um outro desafio constante a ser atendido, mesmo em países que não passaram por guerra. No mundo de hoje, as coisas chegam muito depressa e rapidamente perdem o seu valor. Há uma chuva de informações e oportunidades, algumas delas descartáveis, chegando a todo momento. O papel principal do 5S hoje é nos orientar como observar, avaliar e tomar decisões adequadas para o nosso crescimento e formação como pessoa, cidadão e profissional. Lembre-se que o programa tem como pontos principais eliminar o desperdício, o custo extra, o cansaço em excesso, os problemas de saúde e a falta de produtividade. É apenas uma das etapas do sistema da qualidade, que serão complementadas com outros aspectos, como a excelência no atendimento, a qualidade dos serviços e produtos, a imagem e reputação da empresa no mercado e a eficiência e eficácia na realização das tarefas. Você deve estar se perguntando aí o que significa 5S. O 5S representa 5 palavras japonesas que começam com a letra S. Seiri, que significa senso de utilização, Seiton, que significa senso de ordenação, Seiso, que significa senso de limpeza, Seigetsu, que significa senso de saúde, e Shitsuki, que significa senso de autodisciplina. Não é fácil encontrar em outro idioma palavras que tenham o mesmo significado de cada termo na cultura nipônica. Então, para o nosso idioma, houve uma decisão de usar a palavra senso para ajudar a definir melhor o 5S. Além de iniciar com S, facilitando a didática do 5S, esse termo remete ao bom senso, característica de pessoa sensata. Uma vez entendido o seu significado, podemos perceber que o 5S pode ser praticado por qualquer pessoa, em qualquer lugar, para facilitar a solução de qualquer desafio. Finalmente, essa tradução aproxima o 5S de o que é natural no organismo vivo. Praticar o 5S é semelhante ao que qualquer ser vivo faz para viver. A metodologia possibilita desenvolver um planejamento sistemático, permitindo de imediato maior produtividade, segurança, clima organizacional e motivação dos funcionários, com consequente melhoria na competitividade organizacional. Os propósitos da metodologia 5S são de melhorar a eficiência através da destinação adequada de materiais, ou seja, separar o que é necessário do desnecessário. Também inclui organização, limpeza e identificação de materiais e espaços e a manutenção e melhoria do próprio 5S. Dentre os principais benefícios da metodologia 5S, a gente pode destacar maior produtividade pela redução da perda de tempo procurando por objetos, ou seja, só ficam no ambiente os objetos necessários e ao alcance da mão, a redução de despesas e melhor aproveitamento de materiais, a acumulação excessiva de materiais tende à degeneração. Também inclui-se como benefício a melhoria da qualidade de produtos e serviços, menos acidentes de trabalho,
e maior satisfação das pessoas com o trabalho. Nos processos de reciclagem, nós podemos entender um pouquinho sobre o 5S, né? Quando nós falamos em separar o que é útil do que é inútil, de reutilizar, de reaproveitar, de reciclar, isso também faz parte do 5S. Quando define-se o que vai ser utilizado, entra nesse conceito. Quando nós falamos dos resíduos, nós temos vários tipos de resíduos. Resíduos recicláveis e resíduos não recicláveis. Até agora nós falamos muito de resíduos não recicláveis, né? Que são os resíduos do lixo comum, do classe 2, que vai lá para os aterros, dos resíduos perigosos que vão para a incineração, dos resíduos eletrônicos, as pilhas, as baterias, os próprios equipamentos eletrônicos que vão para o sistema de logística reversa e voltam para a indústria, para que a indústria dê a destinação devida a esses componentes. Mas nós temos outros materiais também, né? Papelão, plástico, metal, vidro, que são materiais que vão para a coleta seletiva. E essa coleta seletiva, sim, faz o processo do reciclar. Reciclagem e coleta seletiva tem todo um entendimento, né? A maior parte do que nós jogamos fora vale muito, cerca de 8 milhões de reais por ano. 766 cidades no Brasil contam com coleta seletiva, mas 18% do que é coletado não pode ser reciclado. No Brasil, 98% das latinhas de alumínio são recicladas, 95% do produto eletrônico pode ser reaproveitado e o papel e o papelão são os materiais mais coletados. Mas afinal, o que é reciclável? Tampas, potes, garrafas e recipientes de limpeza, brinquedos e baldes são recicláveis, são plásticos recicláveis. Pomada, cabo de panela, espuma, acrílico, embalagens metalizadas são plásticos não recicláveis. Garrafas, potes, copos, frascos de remédio de vidro são recicláveis. Espelho, louças cerâmicas, óculos e porcelanas não são recicláveis. Jornais, revistas, caixas, rascunhos, escritos e papelão são papéis recicláveis. Adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, papel de fotografia, papéis engordurados, papel toalha e papel higiênico são papéis não recicláveis. Latas de refrigerante, de óleo, sardinha, ferragens, canos, arames e pregos são metais recicláveis. Clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tinta, pilhas e baterias são metais não recicláveis. Os processos de reciclagem, eles são divididos em cores. Então, fica fácil de você entender a cor de cada lixo é correspondente a um tipo de material. Então, para fazer o processo de coleta seletiva, torna-se muito mais fácil, né, visualizando a cor do lixo com o seu lixo específico, fica muito mais fácil de fazer a coleta e a separação desse material. Quando nós falamos de reciclar, existe todo um cenário no entorno disso, não é só reciclar, né? Reciclar, repensar, reduzir, reutilizar, são vários R's envolvidos, né? Quando nós pensamos em repensar, né, se realmente vale a pena, por exemplo, você comprar um produto que está dentro de uma caixa que você não vai usar a caixa. Você tem um saquinho dentro de uma caixa, né, e você vai tirar a caixa para usar o produto que está dentro do saco, né? Então, será que seria mesmo necessário? Será que reduzir essa embalagem não seria mais eficiente? Reutilizar, né? Reutilizar algumas embalagens para outras finalidades ou para a mesma finalidade, como são os frascos de garrafa PET retornáveis, né? Você está reutilizando. E o reciclar é pegar aquele produto e usar para uma finalidade diferente. Reduzir.
controlar o impulso do consumo, usar somente o necessário e escolher produtos com menos embalagens. Reciclar. O material é processado, transformado e tomado a mesma ou outras formas. Reutilizar. Reaproveitar os produtos da mesma ou de outras formas. Repensar. A informação leva a pessoa a tomar uma decisão e ter uma postura diferente, agir da melhor forma com responsabilidade. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your feet when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you it's about evermore. But your hand goes to that, rat-a-tat, at the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little money, 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 money. Together, working about it makes the world go round. Talvez fosse bom pensar nos outros antes de acabar com toda a água. Ajude a salvar o planeta. Use apenas a quantidade de água necessária. Lâmpadas de baixo consumo gastam 1/5 da energia das lâmpadas comuns. Ajude a salvar o planeta. Use lâmpadas de baixo consumo.
Quanto mais carne comermos, maior a quantidade de vacas produzindo gases estufa. Ajude a salvar o planeta. Tenha uma alimentação balanceada. Dentro dos materiais recicláveis, né, nós temos aí o que nós chamamos de resíduos sólidos, né? Todos eles entram aí como resíduos sólidos. E como fazer então a gestão desses resíduos sólidos? Cada resíduo sólido tem uma destinação, uma aplicação de uso final, né? Então, quando nós pensamos nos resíduos domiciliares, eles vão para uma destinação, os resíduos hospitalares para outra, né? Nós temos o que nós chamamos de resíduos sólidos hospitalares, resíduos sólidos urbanos, toda a parte dos resíduos do saneamento básico, né? Do tratamento das águas, que nós já comentamos, os resíduos dos serviços de transporte, resíduos da construção civil, resíduos da indústria, resíduos da área da saúde, resíduos da indústria agro, os frascos com agrotóxicos têm que fazer o processo reverso, eles têm que voltar para a indústria, para que a indústria dê a destinação correta e esse material com agrotóxicos, que são venenos, não fiquem jogados no meio ambiente. Resíduos da mineração, muitas vezes tem muito mercúrio, né, nesses resíduos, então o tratamento devido desse processo. E aí nós começamos então a entender a política dos 5 R's. Repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Os 5 R's, eles fazem parte de um processo educativo que tem por objetivo uma mudança de hábitos no cotidiano do cidadão. Nós estamos falando da não geração, da redução, reutilização, reciclagem, recuperação energética, né? Fazendo isso, você consegue ter um tratamento físico, químico e biológico desses resíduos e a disposição final ambientalmente adequada desses rejeitos. Para ter atitudes sustentáveis, é preciso repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Todos esses termos formam o conceito dos 5 R's da sustentabilidade, que estimulam a sociedade a ter uma postura mais consciente e ajudam a rever a relação que o ser humano tem com o consumo, o meio ambiente e com os atos do dia a dia. Conheça os 5 R's da sustentabilidade. Repensar. Seja um consumidor consciente. O consumo exagerado é uma das maiores causas da degradação do meio ambiente. Antes da compra é necessário avaliar todo o ciclo de vida do produto, desde a produção até o descarte, analisando principalmente a rotulagem ambiental. Reduzir. Preste atenção na durabilidade dos produtos. Comprar produtos que tenham maior qualidade e durabilidade, mesmo que isso saia por hora um pouco mais caro. Evitar o desperdício e adquirir hábitos sustentáveis diminuirá os impactos ao meio ambiente. Recusar. Prefira empresas ligadas às ideias sustentáveis. Muitas empresas atualmente estão se aliando às ideias sustentáveis para que no final do processo tenha um produto ecologicamente correto. Reutilizar. Dê uma nova utilidade para o produto. A ação de reutilização é a que mais precisa ser entendida e colocada em prática no dia a dia, evitando um novo processo de fabricação. Reciclar. A reciclagem é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais descartados para reinserção no ciclo produtivo. Além de contribuir com a economia de água e energia, gera empregos e renda para a população. Entre em contato com quem fabrica com qualidade e responsabilidade. Peça nosso catálogo, conheça nossos produtos e faça uma escolha consciente. Escolha Lar Plásticos. Qualidade que transforma. No mais, fico por aqui. Até breve e
vamos repensar nossos conceitos de sustentabilidade.